Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 3 de 5 de 2026, domingão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP. Vamos falar, pessoal, do CEO ali da Ripple, né, o Brad Cardhouse, que está soando um alerta severo sobre o XRP, né, o próprio XRP, e a adoção das criptomoedas. O Skipper trouxe ali nas suas redes sociais todas as informações de uma entrevista que o CEO ali, o Brad Cardhouse, o CEO da Ripple, deu falando sobre essa adoção severa das criptomoedas, tá? Quem trouxe então a informação principal foi o Skipper ali dentro das suas redes sociais. Ele é um entusiasta de criptomoedas e ele compartilhou recentemente esse vídeo, tá, do CEO ali da Ripple, Brad Cardhouse, falando sobre esse estado da regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Aqui já falou, né, pessoal? Regulamentação. Teve a lei Gênios das stablecoins já aprovada ali nos Estados Unidos, né, no governo Donald Trump, e agora está para ser aprovado a lei de clareza ACT, regulamentação das criptomoedas. E isso vai trazer um bump para o XRP e as criptomoedas com mais utilidade, pois bancos, instituições precisam ali de uma transparência, de uma segurança, de uma credibilidade ali da moeda para poder fornecer aos seus clientes, né? Bancos e instituições que têm ali trilhões e trilhões de dólares. O vídeo que ele captou e colocou ali nas suas redes sociais, o Skipper, chamou a atenção de toda a comunidade do XRP. Ele acompanhou um comentário sobre a importância e estratégia do XRP e o que ele chamou de a próxima onda de engajamento social por meio de plataformas descentralizadas. Nessa entrevista, antecede vários desenvolvimentos importantes na política de criptomoedas dos Estados Unidos. Agora, ela serve como um alerta precoce que o setor está levando a sério, o que há muito tempo, né, muitas falavam sobre as criptos não ser ali ativos digitais, né? No vídeo Gary House, né, que é essa publicação aqui que ele fez, tá? Ele colocou aqui algumas informações no vídeo, só que a Times Tabloid já colocou aqui, ó, no vídeo, Gary House falou diretamente sobre o processo da SEC contra a Ripple. Ele deixou claro que nunca se tratou apenas de uma empresa. Na verdade, trata-se do setor como um todo e de como a SEC está, de certa forma, jogando a ofensiva e atacando o setor inteiro. Quando teve esse processo, pessoal, começou ali o processo nesse setor de cripto, na indústria cripto, com a Ripple, lá em 2020. Só que depois afetou toda a indústria nos Estados Unidos, desde exchange, desde ali esse mercado de cripto ao todo, mas pegou tudo de uma forma muito forte ali nos Estados Unidos, né? A SEC processando todo mundo. E ele apontou para um padrão de ações de fiscalização em vez da clareza legislativa. Contrastou a abordagem dos Estados Unidos com a de países como a própria Austrália, Reino Unido, Japão, Singapura e Suíça, que adotaram medidas para estabelecer marcos regulatórios. E ele acredita que essa abordagem custaria aos Estados Unidos a próxima geração de empresas de tecnologia, prevendo que elas se mudariam para jurisdições estrangeiras, assim como os Estados Unidos havia dominado a era da internet ao acolher a inovação. Então, aqui ele já fala que os Estados Unidos poderia perder, né, a custódia ali, vamos colocar ali, essas empresas de tecnologia que desenvolve, né, esses ativos digitais, né, desde commodities, né, dentre outros, perderiam para outros países, né? E na época que a internet, né, chegou, os Estados Unidos dominou. Por quê? Porque pegou primeiro, né? Teve essa inovação. Até então, o Donald Trump ali em algumas entrevistas sobre, né, o assunto criptomoedas, eles falaram que os Estados Unidos iriam ser o país das criptos, tá? Desde aquela entrevista, né, que o Brad Cardhouse deu, a situação mudou significativamente. O processo da SEC contra a Ripple foi concluído, acordo em 125 milhões XRP, né, a Ripple teve que pagar, mas acabou esse processo, resultando
resultando em um desfecho histórico para o setor. O veredito do tribunal consolidou a decisão judicial de que o XRP não era um valor mobiliário, e desde então todo o mercado cripto que estava sendo processado pela SEC, a SEC abandonou esses processos. Hoje, né, levando tudo certinho como a Ripple levou, não tem mais processo ali nesse mercado. E a ação legislativa também se seguiu. Em julho de 2025, o presidente Trump sancionou a Lei Gênios, o projeto de lei aprovado pelo Senado e pela Câmara de Representantes, com apoio bipartidário, e ele estabeleceu a primeira estrutura regulatória federal para as stablecoins nos Estados Unidos. E agora a Lei Clarity, né, a Lei de Clareza ACT, que visa estabelecer aí uma estrutura de mercado abrangente para ativos digitais, que foi aprovado pela Câmara de Representantes, agora aguarda a votação do Senado. Em conjunto, esses desenvolvimentos representam o tipo de abordagem regulatória estruturada que Gardner House defendeu, né? E o Skipper, né, que trouxe ali as informações nas redes sociais, relaciona, né, a entrevista de Gardner House ao momento crescente em torno da infraestrutura descentralizada e focada na privacidade. Sua publicação fez referência às plataformas baseadas em XRP Ledger, projetadas para priorizar o controle de dados do usuário e na comunicação segura. A questão não era apenas financeira, mas sim sobre quem controla a arquitetura da integração digital. E a comunidade, né, do XRP tem argumentado consistentemente, né, que a utilidade, né, do ativo em pagamentos internacionais e liquidação institucional lhe confere valor estratégico além dessa especulação. E o presidente ali, né, o CEO ali da Ripple, Gardner House, apresentou esse argumento aos legisladores lá em Washington, e a publicação de Skipper reforça o papel significativo do XRP. Então pega esse panorama geral, né? Essa aqui é a publicação, né, pessoal, com a entrevista que o Brad Calhouse colocou sobre a regulamentação, e o Brad Calhouse que está soando o alarme, como ele diz, né? Os Estados Unidos não pode se dar ao luxo de ficar para trás. Adotar XRP e o setor cripto mais amplo não é mais opção, é estratégica. Mas isso não é só sobre finanças, é sobre o futuro de como nós conectamos. E a próxima onda de engajamento social e privada, inteligente e descentralizada é que a Onyx entra em cena, fundindo ferramentas alimentadas por IA, comunicação segura e infraestrutura do XRP LED em um ecossistema poderoso e unificado, sem rastreamento, sem coleta de dados, sem concessões, apenas velocidade, privacidade e controle total. Isso não é uma atualização, é uma mudança com essa regulamentação que está tendo nos Estados Unidos, primeiro, né, com a Lei Gênios já aprovado, e agora com a Lei de Clareza ACT, né, Lei Clarity ACT nos Estados Unidos, prestes a ser aprovado, e isso tudo impactaria XRP, a adoção do XRP e também outras criptos, né, que tem aí essa utilidade, que tem um ecossistema próprio, seguro para os investidores. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.